nós queremos falar sobre o seguinte tema: Felipe, o evangelista movido pelo Espírito Santo. Felipe, o evangelista movido pelo Espírito Santo. Amém? Gostaria de fazer a leitura de Atos 8, de 4 a 8, e depois de 26 a 28. Amém? Leamos então. Chegar depois, continua aí, mas fique atento em nome de Jesus. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra, e, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te, vai à banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope eunuco, Mordamo-mor de Candace, rainha da Etiópia, ou dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentando-se no seu carro, lia o profeta Isaías, ou o livro do profeta Isaías. Amém? Glória ao nosso Deus. Irmãos, esse caso, esse ocorrido aí, tem como pano de fundo, uma situação lá logo no início da igreja do Senhor, da fundação da igreja do Senhor, Jesus Cristo morreu, ressuscitou, subiu aos céus, e aí os apóstolos, os discípulos, que depois foram os apóstolos, eles começaram a implantação da igreja. Então estava bem no início, certo? Eu vou fazer uma introdução para situar vocês com relação a Filipe. Filipe era cheio do Espírito Santo e sabedoria, como está em Atos 6, versículo 3. Foi eleito obreiro, como está em Atos 6, 5. Obreiro, por que foi eleito obreiro? Os apóstolos estavam sentindo necessidade para atender as viúvas, para os serviços em si da igreja. Tinha muita gente. E aí eles falaram: nós vamos ficar na palavra, na oração, na consagração aqui, e vamos eleger 7 homens sábios, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, para gerir esse serviço para nós. E Filipe foi um desses. Ele não era um dos apóstolos. Tinha sim um apóstolo que se chamava Filipe, como está lá em João 1, 43 a 44, que aí já fala do apóstolo Filipe. Houve, irmãos, naquela época, a morte de Estevão. Estevão, ele foi apedrejado e mataram Estevão. Foi o mártir, o primeiro mártir. Está lá no capítulo 6, a partir do versículo 8. Fala sobre a morte de Estevão, E com a morte de Estevão, desencadeou uma perseguição muito forte com a igreja do Senhor. Então a igreja ela foi perseguida, e basicamente na morte do Estevão aí. Então logo depois da morte de Estevão houve uma perseguição forte à igreja do Senhor. Os cristãos, aonde que eles iam, eles anunciavam o evangelho. Na verdade, a perseguição começou em Jerusalém. Daí, e os cristãos estavam em Jerusalém. Veio a perseguição, cada um foi para um canto, uma cidade. E Filipe, ele foi para Samaria, como nós lemos, Ele foi para Samaria. Samaria, irmãos, os samaritanos, ele tinha uma certa rivalidade com o povo judeu, porque eles
pelo próprio domínio dos assírios, eles tiveram a crença deles, a fé deles foi misturada com a idolatria, com outros deuses. Então, o povo judeu não tinha uma boa convivência com eles. Eles eram, você pode ler assim, colocado de lado, não queriam saber. Mas Filipe, ele foi, quebrou esse preconceito e foi a Samaria. E você viu, como eu li ali, como Deus abençoou tremendamente o trabalho dele. Os samaritanos, eles receberam a palavra, foram transformados, foram abençoados, ouviram o que ele falou e o Senhor confirmou. Os espíritos maus saíam, clamavam em alta voz, as pessoas eram curadas, transformadas. E também com a pregação do Evangelho, como eu li lá em Atos 8, houve paz, alegria naquela cidade. Amém? Isso é interessante. O Evangelho transforma. Quando nós levamos o Evangelho para alguém, quando você leva o Evangelho para alguém, pode ter certeza que você vai ver alegria na pessoa. Logo depois, felicidade, prosperidade, bênção, relacionamento, melhora tudo. Tudo melhora. E a alegria, a verdadeira alegria. Muitas pessoas, elas são enganadas, elas cheias de ativismo, cheias de coisa, corre atrás do vento, cheio de coisa. Até tem dinheiro, muitas vezes tem tanta coisa e não tem nada. Quando para, é só. Muitos fazem atividades, festas, só. Nós temos que buscar o Senhor, levar o Senhor. Saiba que eu e você temos o remédio, temos a solução para toda pessoa, todo homem, grande e pequeno, seja lá quem for. Seja lá quem for. Amém? Nós precisamos levar Jesus. E quando você leva Jesus, as vidas são transformadas. Glória ao nosso Deus. E Filipe fez isso, por isso que ele foi evangelista, cheio do Espírito Santo. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Evangelize. Fale do Senhor nosso Deus. Propague o Senhor Jesus. Muitas das vezes você tem uma colega, eu vejo mocinhas aqui, colega e tal, do colégio, fala de Jesus para ela. Você, jovem, fala de Jesus para um amigo. Não se cale, pois talvez a salvação dessa pessoa, não só a salvação eterna, talvez a pessoa, a salvação, a pessoa vai demorar a morrer. Não é isso? Quem está novinho? Irmão, quem está novinho acha que a morte é a eternidade. Essa é a verdade. Não é só a vida eterna com Deus, uma vida aqui abençoada e próspera. Quem é do Senhor já vive na bênção. Se viver com o Senhor é bênção agora, aqui, imagine na eternidade. É muito bom. Então você tem algo precioso, de graça. Propague. Não tenha vergonha. Sabe? Você tem algo muito maravilhoso. Pode ser que até essa sua amiga, esse seu amigo, fale um dia assim para você: você nunca me falou disso. Você escondeu esse tesouro para você. Sabe? Eu não entendo. Em nome de Jesus, propague. E Filipe, ele foi e Deus abençoou em nome de Jesus. Versículo 26, olha só. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul. Deu uma orientação para ele, né? Olha só, irmãos. O anjo do Senhor falou a Filipe. Quero que vocês entendam aqui. Antes ele estava em Samaria. Eu não li o texto todo, mas depois você pode ler. Foi aquele movimento, milhares, né? Uma multidão aceitou Jesus, ali foi curada. Pedro e João foram lá, verificaram, confirmaram, oraram, pessoas foram batizadas no Espírito Santo. Depois eles retornaram para Jerusalém. Lá no capítulo 8, versículo 25, eles voltaram para Jerusalém.
Amém? Depois lá em Jerusalém, a princípio, o que dá para entender, o anjo chega e fala com Filipe. De Samaria a Jerusalém dá um pouco mais de 150 quilômetros. 150 quilômetros. E lá eles faziam mais ou menos a pé. Olha, a pé deve dar uns 5 dias de viagem aí por aí. Então ele foi, depois voltou. Aí o anjo, não sei quanto tempo depois, falou com ele: olha, levanta-te e vai. A banda do sul deu orientação. Deus mandou um anjo. Deus usa anjos para a obra de Deus. Nós podemos ser esses anjos para falar com alguém, dar uma palavra muitas das vezes dura, outras vezes uma palavra de conforto, de amor, de advertência. Mas nós podemos ser esses anjos. E muitas das vezes, irmãos, há relato de Deus mandar anjo em forma de homem. Você está falando com um homem e tal, e na verdade é um anjo de Deus. Eu já vi vários testemunhos de pessoas que foram socorridas por anjos de Deus. Eram homens, mas eram anjos. Porque foi muito repentino. Num momento totalmente impróprio, a pessoa apareceu, socorreu. Deus tem as suas formas de agir. Amém? E quando nós falamos do Senhor, nós somos anjos do Senhor para abençoar. Também, irmãos, demonstra, olha, uma profunda preocupação do Senhor, amor do Senhor a uma pessoa. Porque olha só, Filipe, ele estava lá com multidões. Deus abençoou, glória a Deus. Voltou lá para Jerusalém. A Bíblia aqui não diz exatamente, mas dá para entender que ele estava em Jerusalém e não em Samaria, quando o Senhor falou para ele ir para Gaza. Gaza, um deserto que está deserto, viu ali? Caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Mas, irmãos, olha a cabeça, ele conhecia tudo isso. Olha, eu fui abençoado e tal, e agora Deus está me mandando para um deserto? Não, esse negócio é de Deus, não. Ele obedeceu. Ele foi. Mas podemos ver a preocupação com uma pessoa, né? Mas o Senhor mandou e Filipe obedeceu. Essa uma pessoa que na verdade foi o etíope ali, que nós até lemos no texto, de repente pode ser alguém que o Senhor vai te usar para falar, um vizinho, um amigo, uma ligação, não sei como, mas Deus tem os seus planos. De repente Deus vai usar até outras pessoas para dar uma palavra para você, mas eu gostaria que você entendesse esse enfoque. Deus é um Deus de multidões, mas Ele, antes disso, é o Deus de uma pessoa, de você. Deus se preocupa com você, com as suas necessidades, com o seu futuro, com os seus traumas, com as suas decepções. Deus te ama, Ele quer te ajudar e Ele manda pessoas para te dar uma palavra, para te socorrer, em nome do Senhor Jesus. Amém? E se você está aqui, é porque alguém foi usado como anjo de Deus para falar do Evangelho para você, para trazer você, ou você que trazer, que eu digo, para o Evangelho do Senhor. Talvez você aceitou Jesus em outro lugar, mas alguém foi usado pelo Senhor. Amém? Seja usado também pelo Senhor como um anjo para atingir outros, em nome do Senhor Jesus. Aí o anjo falou assim: olha, levanta-te e vai.
a banda do sul. Levanta-te e vai. Levanta-te. Podemos entender isso como: sai da tua zona de conforto. Se desprenda das coisas que estão te prendendo aí. E olha, podemos entender e compreender que Filipe era um homem ativo. Ele foi usado tremendamente pelo Senhor. E aí eu digo: se Deus te usou o dia, parabéns. Não descansa não, irmão. Enquanto a vida, dá o seu sangue para o Senhor. Ele vai te usar de novo. Ele sempre vai te usar quando você se predispõe. Mas nós podemos entender que alguma coisa estava prendendo Filipe ali, ao local. Ele estava confortável. Não sei. Com Filipe não, mas podemos aplicar isso, que muitas das vezes a pessoa fica preso às situações, ao trabalho, à rotina, muitas das vezes até mesmo pecados, que prendem a pessoa como correntes e ela não consegue avançar, ela não consegue fazer as coisas do Senhor. Diversões diversas, mídias sociais. Irmãos, há muita coisa que prende o homem na atualidade. E em nome de Jesus, nós temos que nos levantar, romper com tudo isso que vem prendendo a gente, para que a gente possa fazer aquilo que o Senhor deseja. E Ele falou: vai. Esse vai podemos aplicar como seguir a direção que o Deus quer. Deus tem uma palavra, uma direção para cada um. Nem todos estão para lá, aonde que o anjo falou lá para Gaza. Ele não falou para mais gente ir, falou somente Filipe. Bastava. E os outros? Cada um foi para um canto, o Senhor direcionou. De repente eu vou num local, só eu vou ter contato com aquela pessoa. De repente você vai numa padaria, num ambiente de trabalho, você está infiltrado ali para a honra e glória do nome do Senhor, para ser testemunha, para falar. Abra sua boca e fala, e proclame o Evangelho do nosso Senhor. Vai. Continue também no seu trabalho, nos seus sonhos. Se dediquem em nome de Jesus e honre o Senhor aonde você está, que Ele estará contigo. Tudo que vem às suas mãos para fazer, faz-o conforme a tua força, como para o Senhor e não para homens. Seja a cabeça onde que você está lá, porque as pessoas vão olhar para você e falar: esse é uma pessoa diferenciada. Ele é um filho de Deus. Amém? Tudo para a honra e glória do Senhor. Honre o nome do Senhor. Vai. Filipe, no versículo 27, diz que ele levantou-se e foi. Ele levantou-se e foi. Eu gostaria de colocar que ele obedeceu. Ele obedeceu à voz. Se você vê, Deus não falou para ele, o anjo, através do anjo, o que ia acontecer. Ou seja, não passou o filminho para ele: olha, Filipe, eu vou te falar o que vai acontecer, olha, se você for, vai acontecer isso e tal. Você entende? Não foi assim não. Falou: levanta-te e vai em tal lugar. Só falou que era Gaza e deserto. E aí? Está nas mãos de Filipe, Obedeceu ou não? Assim, para nós, o Senhor não trabalha assim: olha, você vai obedecer e tal. Obedeça. Obedeça a palavra. Aplique a palavra de Deus na sua vida, no seu coração. Saiba que o Senhor sempre vai abençoar, sempre vai retornar para você em bênção quando você obedece. Mas aprenda a obedecer em nome do Senhor Jesus. Amém? E ele obedeceu. Quando ele obedeceu, e eis que um homem etíope, aí que apareceu a história do etíope.
Você entende, irmãos? Ele obedeceu, estava lá naquele deserto. Eu estou aqui, Senhor, e agora? É a direção do Espírito Santo. Muitas das vezes você é mandado para um local, o Espírito Santo fala com você, obedeça, que depois ele vai falar para você o que você tem que fazer. Você entende? Entendeu? O Espírito Santo falou no seu coração, vai e faz. Depois ele vai continuar. É o que aconteceu com ele. Veio o etíope, ele viu, do versículo 29, e disse o Espírito Santo a Filipe, olha, Filipe estava lá, no deserto, estava vendo uma carruagem, uma comitiva ali, aí o Espírito Santo falou com ele, corre, né, ou chega junto a esse carro, chega junto a esse carro, corre ao lado desse carro do etíope. Irmãos, aí vem coragem, determinação para obedecer, vigor físico, ou seja, nós temos que estar preparados. E ele fez isso. Ele foi correndo, no versículo 30, foi correndo do lado. Você viu que aos poucos, viu, estava ali, agora faz isso. Ele foi e fez. E agora? Não sei. Estava correndo do lado da carroça, irmão. Olha, devia estar andando. E ele correndo do lado. Amém? Primeiro, Deus vai te provando aos poucos a sua fidelidade, para te mostrar a sua obediência, para te mostrar o que você tem que fazer. Você obedeceu? Ele fala, então faz isso. Você obedeceu? Então, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Se o Senhor te manda fazer algo, é porque você pode. Você vai conseguir. E Ele vai te ajudar. Amém? Irmão, se fosse o Filipe fosse bem obesozinho lá, ele não ia mandar correr do lado do... Não ia pegar Filipe. Ia pegar um outro. Você entendeu? Se o Espírito Santo falou, você, Filipe, porque você é o perfil que eu quero. Eu sei o que você pode, o que você não pode. Eu sei as suas limitações. Eu sei que você é corajoso e forte no Senhor. Sei que você é bom de corrida. Então você. Eu vou te ajudar. Só tem que obedecer. Nós temos que estar preparados para que o Senhor faça aquilo que Ele deseja, para que nós possamos nos colocar à disposição dEle e falar, Senhor, eis-me aqui, amém? Mas Deus sempre vai te ajudar, em nome de Jesus. Também o Deus sabe as limitações de cada um. Deus sabe as suas limitações, mas não desanime, seja firme no Senhor, obedeça, que o Senhor vai te capacitar em cada momento. Mas nunca fale assim, Senhor, eu não vou conseguir e tal. Não. Vai. Lance-se, que o Senhor vai te dar forças, que Ele vai te ajudar. Amém? Obedecer, irmãos, exige esforço. Filipe, ele andou esse tanto todo. Olha, eu não falei, mas de Jerusalém a Gaza dá uma boa distância. Mais ou menos 100 quilômetros. Jerusalém a Gaza. Ele foi andando. Vamos colocar aí uns 3 dias caminhando. E lá ainda teve que correr do lado da carroça, do carro. Então exige um esforço. Irmãos, muitos estão querendo caminhar com o Senhor de uma forma displicente. Não vou nem dizer relaxada, né? Que é muito forte, mas displicente. Nós temos que estar atentos e buscar o Senhor, porque Ele é um Deus que merece. Ele precisa, Ele exige de nós o melhor. Ele é o nosso Senhor Deus. Sabe, irmãos,
Nós temos que dar o melhor para o Senhor. É o esforço de cada um. A salvação, ela sim é de graça, mas nós temos que pregar o Evangelho. Não são anjos que pregam, somos nós, não é verdade? Temos que falar do Senhor. Engraçado, Jesus morreu para todos. Por que todos não são salvos? Se é de graça. Porque a pessoa precisa aceitar no seu coração. Cada um. Eu costumo dizer que a salvação não é tão de graça assim. Porque exige renúncia. Exige mudança. Tem que abrir mão de algo, sim. Não pense, irmãos, que você vai agradar a Deus vivendo de qualquer jeito, seja lá quem for. Nós temos que abrir mão daquilo que desagrada o nosso Deus. A salvação é de graça, sim, mas exige um esforço de cada um. Se você vê em Mateus 11:12, diz assim: Jesus falou desde o tempo de João Batista até hoje, o reino de Deus é conquistado por esforço, e sem esforço ninguém conquista ou se apodera, ou é pelo esforço que se apodera do reino de Deus. Esforço. É lógico, você quer ganhar um pouco mais, quer conquista, você tem que se esforçar no trabalho, nos estudos. A nossa vida é um esforço. Cada um tem que se esforçar. Você quer crescer na fé, no conhecimento do Senhor, você precisa se esforçar a ler na palavra, você precisa ter um momento com Deus, uma devocional, ler a palavra de Deus diariamente. Você precisa orar. Mas eu acordo cedo e já vou trabalhar, ora no caminho, acorde um pouco antes, durma um pouco depois, ore, busque o Senhor. Isso é o esforço. Você tem que se esforçar, tendo um bom relacionamento com a sua esposa, a sua família, no seu trabalho, ser exemplo. A nossa vida tem que ser de esforço, para que nós possamos conquistar a nossa salvação em Cristo Jesus. E não vivermos de qualquer jeito, de uma forma relaxada ou displicente. Amém? Irmãos, daí em diante você vai ver que era com Filipe. O Senhor vai te movendo no sobrenatural, vai te falando, e depois ele fala: agora é contigo, você sabe o que tem que fazer. Filipe estava correndo do lado lá da carroça, e agora, Senhor, não sei, só mandou para correr, eu estou aqui, Ele ouviu que o etíope estava lendo, e era Isaías, capítulo 53, sobre o sacrifício vicário de Jesus. E Filipe chegou e falou assim: entendes o que lê? Entendes o que lê? Perguntou para ele, né? Ele: como eu posso entender se não tem quem me explique? Sobe aqui. Ainda pediu para ele subir até a carroça e falar tudo que eu quero. É isso aí, subiu e foi na viagem tranquilo, explicando para ele tudo, falando de Jesus. Todo sacrifício, aplicação de Jesus como nosso Salvador. Glória ao nosso Deus, né? Filipe aproveitou a oportunidade. Aproveite a oportunidade. Você está no local, não fica lá reclamando que gasolina tá alta, ou alguém está reclamando. Está alta, glória a Deus. Mas o importante é que nós temos a salvação em Cristo Jesus. Leva logo para o Papa, para o Senhor. Não perde tempo, não, irmão. É isso, é pandemia. Isso, a pandemia é o final dos tempos. Logo o Senhor virá. Nós temos que buscar o Senhor. E isso é verdade. Hoje eu estava evangelizando um lugar e de carro passei para a senhora um folhetinho. A senhora vai lá. A moça até falou assim, a da religião dela: eu também sou testemunha de Deus e tal. Você também é? Falei: glória a Deus, Deus abençoe, a senhora continue. Temos que aproveitar todo o tempo. Você está numa fila, você cutuca a pessoa ali para... Leva para Jesus. Aproveite a oportunidade. Filipe fez isso.
E também o etíope fez isso também. Aproveitou a oportunidade para receber do Senhor. Percebeu? Você aproveita em falar. E aquela pessoa sábia vai aproveitar a oportunidade, porque a palavra de Deus está passando ali. É o momento de Deus. Há muitos que negam o Senhor Jesus. Viram as costas, irmãos. Não querem saber. Até você falando e tal. Não. Mas é só a coisa apertar, irmão. É só entrar no corredor, né? Que a pessoa vai se lembrar. O filme passa e falou, eu era para ter aproveitado aquela oportunidade. Há pessoas que não vão ter nem tempo, irmão. Por isso que nós temos que amar. Ter compaixão, amar, falar com amor, sabe, irmãos? Ter paciência. Muitas das vezes a pessoa vai até rir da sua cara, te xingar. Recebe, vai na paz. E muitas das vezes a pessoa não sabe nem o que está fazendo. Estevão foi apedrejado e morto. E antes de falecer, ele falou, Senhor, perdoa-eles, porque eles não sabem o que fazem. Ou melhor, ele falou assim, não lhes impute este pecado. Jesus que falou, perdoa-eles, eles não sabem o que fazem. Estevão falou, Senhor, não lhes impute este pecado. E Paulo estava lá, segurando as vestes daqueles que estavam apedrejando Estevão. Aproveite a oportunidade, você que aqui está, de buscar o Senhor mais intensamente. Sabe, você é um privilegiado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Filipe também anunciou Jesus no versículo 35. Então sempre fale de Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso protetor. Clame ao Senhor Jesus e propague isso. Irmãos, aí ele ministrando, falando de Jesus, o etíope, né? O Filipe para o etíope. De repente, o próprio etíope falou, no versículo 36 e 37, falou, olha, ali tem água, o que me impede de eu ser batizado? Filipe ensinou até sobre o batismo para ele. Eu quero ser batizado. Aí o Filipe falou para ele, olha, nada, desde que você creia de todo o coração. Eu creio, né? Ele falou assim, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, parou a comitiva toda. Ele era um homem muito eminente, irmãos. Era assessor direto da rainha da Etiópia. Devia ter várias seguranças. Olha só. Foi lá, levou ele, batizou. Amém? Batizou. Irmãos, quando saíram da água, né? Quer ver? Versículo 39. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto. Indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Entenda isso, ele estava lá, o etíope falou, ó, para a carroça aí, ou o carro aí, parou, eles desceram, Filipe batizou o etíope. Quando eles voltaram, Filipe sumiu. E o Espírito Santo levou lá em Azoto. Azoto atualmente é a cidade de Asdod. Fica de Gaza até lá mais ou menos 63 quilômetros. O Espírito Santo levou. Estava com pressa. O etíope olhou, cadê?
mas ficou feliz. É coisa de Deus. Foi jubiloso. Já era um plano do Senhor para atingir toda aquela região com o Evangelho. Uma pessoa eminente, influente. O Espírito Santo levou ele lá para Azoto. Depois de Azoto até Cesareia, dá mais ou menos 60 quilômetros. E ele foi caminhando, evangelizando. Amém? Você crê nisso em nome de Jesus? Sobrenatural, né? É da palavra do Senhor. E eu pergunto, você quer ser usado pelo Senhor? Obedeça. Você quer ver o sobrenatural, Deus te usando para a cura, libertação, trazendo pessoas para o reino de Deus? Obedeça. Se submeta à palavra de Deus, à igreja do Senhor, à liderança. Seja bênção. Seja bênção. Não pensa que o Felipe deu na telha, o Senhor me falou para ir tal lugar, eu vou. Ele pegou a bênção de Pedro e João, dos líderes, dos apóstolos. Pode ir. O Espírito Santo nunca vai contra as autoridades instituídas por Deus. Aprenda isso. Em nome de Jesus. A bênção do Senhor vem. Quando você está abençoado, pode ir, que Deus vai te usar tremendamente, em nome do Senhor Jesus. Obedeça e se submeta. Se submeta também aos seus pais, que é a autoridade de Deus na sua família. Abençoe. Ore que Deus guarde e abençoe seus pais. Guarde o livre de todo mal, dê sabedoria, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, em Atos 21, de 8 a 9, diz lá que Filipe, mais ou menos isso aconteceu 20 anos depois que aconteceu esse fato. 20 anos depois, Filipe, na verdade, Paulo foi até a casa de Filipe, o evangelista, que era ele. Isso está em Atos 21, de 8 a 9. E diz lá, dois versículos, né, que as filhas, as donzelas, 4 donzelas, filhas de Filipe, profetizavam. Ou profetizaram e profetizavam. Amém? Ou seja, eram usadas por Deus. Isso foi em Cesareia. Então ele foi usado, subiu até Cesareia, evangelizou e ali se estabeleceu. O que eu quero colocar? Quando você serve a Deus, ouve a sua voz, segue na direção que Deus quer, Deus vai te guardar e vai usar a tua descendência, vai te abençoar. Irmãos, não tem coisa melhor para alguém que tem filho, é ver os seus filhos no caminho do Senhor. E Filipe estava vendo as suas filhas profetizando. Você quer que seus filhos sejam abençoados? Sirva ao Senhor de coração. Viva no caminho do Senhor. Aprenda a ouvir a voz de Deus e obedeça, que Deus vai agir na vida dos seus filhos. Mas de coração, irmão. Não é só para mostrar para os outros, não. É na intimidade. É no secreto. É de coração. É importante você buscar a Deus de uma forma muito violenta para romper barreiras espirituais para a sua família. Exige um esforço. Muitas das vezes o seu filho não está em condições de se esforçar para tamanha conquista. E depende de você. Amém? Guarde essa palavra. Ande na obediência. Seus filhos profetizarão. Serão abençoados. Serão prósperos em nome do Senhor Jesus. Amém?
Gostaria de dar um testemunho agora que veio na minha mente aqui. Eu vi na minha família uma pessoa, vou dizer o nome, que estava nos vícios, na bebedice, andando com maus elementos, violento. Mas a sua mãe, sempre de joelhos, de madrugada. Eu levantava para ir no banheiro, ela estava orando de madrugada, sempre orando, sempre orando. Logo essa pessoa, ela buscou ao Senhor, se converteu ao Senhor Jesus Cristo, mudou totalmente a sua vida, foi uma bênção e levou muitas pessoas para o Senhor, pela intercessão de uma mãe. Ore para os seus filhos de uma forma mais intensa. Rompa os limites espirituais. Chegue até lá. Sabe, irmãos? Se nós queremos algo grande, nós temos que esforçar de forma grande. Amém? Essa palavra que eu gostaria de deixar para você essa noite. Espero que o Senhor tenha te falado mesmo de forma muito objetiva e vamos aplicar em nome de Jesus.